Boa tarde! Mais uma live terapia de toda segunda-feira. Muito bem-vindos quem está chegando aqui. Esperar um pouquinho para que a plataforma possa convidar o pessoal a entrar. Mas quem já está chegando, seja muito bem-vindo. Quem está me acompanhando ao vivo pelo meu canal do Instagram, Vida Bem Feliz. Para quem me acompanha no YouTube, também seja muito bem-vindo. Tem muita gente que gosta de me acompanhar no YouTube. Aliás, eu até estou pensando em ver uma outra forma de conseguir também fazer a live do YouTube ao vivo, ao mesmo tempo que aqui do Instagram. Vamos ver se vai dar certo. Bom, bem-vindos aqui. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Toda segunda-feira a gente tem o nosso encontro marcado aqui para nossa live terapia da semana, onde a gente bate um papo, a gente sempre aprofunda em alguns temas que eu sei que vocês gostam. Eu tenho aqui o meu propósito, a minha missão de trazer mais bem-estar, né? De a gente aprender juntos que relacionamento e amor não são algo inato nosso, que às vezes a gente acha que deixa acontecer naturalmente. A gente vai aprendendo que não. A gente vai desenvolvendo certas habilidades. E agora, nas últimas semanas, a gente começou uma jornada, que é uma espécie de um curso aqui gratuito, sobre os chakras, os nossos centros de força, os nossos centros energéticos, que basicamente nós temos 7 principais alinhados na coluna, e a gente está então cada segunda-feira trabalhando um chakra, um centro energético diferente. Começamos no alto da cabeça, no chakra coronário. Hoje a gente vai trabalhar o 6º chakra aqui, o chakra frontal, né, seguindo essa linha descendente. Segunda-feira passada eu não pude estar presente, né? Eu tive um contratempo, um imprevisto, uma urgência, uma pessoa próxima a mim, e eu não pude estar presente. Então, hoje estamos de volta, faz parte da vida, e a gente vai seguir a ordem, então, já que semana retrasada a gente viu bastante sobre o chakra coronário, a gente trouxe uma intenção sobre algo que a gente quer manifestar. E hoje a gente vai então para o 6º chakra, aqui o chakra frontal, que seria o segundo aqui da nossa série, que a gente está fazendo sentido descendente, onde a gente traz a intenção da intenção do coronário para visualização. Inclusive, deixa eu colocar nos comentários para quem entrar, saber o que é o tema de hoje da nossa live terapia. Vou fixar o comentário. Então vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos. Quem quiser comentar no chat, perguntar, fiquem à vontade. Vou pegar minha cola, como sempre, que eu separo o conteúdo, preparo o conteúdo aqui para vocês, e sempre é bastante coisa para falar. Também tá muito calor por aqui, não sei se tá quente aí, gente, tá muito calor aqui, muito calor. Eu confesso que eu gosto muito mais do frio do que do calor, mas olha, iniciamos abril, ainda tá quente pra caramba em Porto Alegre. Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o chakra frontal. E a gente vai trazer a nossa intenção que a gente começou trabalhando na semana retrasada para fazer essa visualização dessa intenção que a gente começou trabalhando aqui para o chakra frontal, no chamado 3º olho, no meio das nossas sobrancelhas. O Albert Einstein uma vez disse: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado a tudo que sabemos e entendemos. A imaginação envolve o mundo inteiro e tudo que existirá para saber e compreender. Fecha aspas. Interessante, né? Então, oficialmente aqui quem está assistindo, bem-vindo ao nosso 2º dia dessa viagem interior sobre os chakras, que nós estamos fazendo essa viagem. E vamos continuar seguindo nessa viagem pelas próximas semanas. E é uma viagem muito importante, essa interiorização, né? Que a gente está olhando para dentro da gente, e a gente vai aprendendo então que a nossa vida não pode ficar em modo avião, que às vezes a gente coloca no piloto automático ou em modo avião e a gente não para olhar para dentro da gente, né? E aqui nessa viagem interna a gente está aprendendo a parar e olhar para dentro da gente. Então lá na live da semana retrasada,
que foi o nosso primeiro dia, a gente começou pelo 7º chakra, aqui no topo da nossa cabeça, né? O chakra da coroa ou o chakra coronário. E a gente viu que a manifestação através desse chakra, a ferramenta que a gente aprendeu a utilizar, foi a intenção. A gente intencionou algo que a gente quer trazer para a nossa vida, que a gente quer trazer aqui para o plano físico, através do chakra do alto da cabeça, do coronário. Hoje, nessa aulinha, nesse bate-papo, nessa live terapia de hoje, a gente vai descer então para o chakra aqui do terceiro olho, ou chamado chakra frontal, que é uma bola de energia, um centro energético na cor azul índigo ou na cor azul escuro. E esse é o centro energético bem no meio das nossas sobrancelhas aqui, no chamado terceiro olho. E a ferramenta de manifestação, então, que a gente vai trabalhar hoje é a visualização. Esse chakra vai ajudar, então, a trazer o pensamento da nossa intenção que a gente colocou lá no coronário para cá, para o alto da cabeça, de forma visual, porque a gente vai agora visualizar aquilo que a gente quer. Quem está chegando aqui, bem-vindo. Robson, olha aí quanto tempo. Muito bem, Cris também, bem-vindos aqui, pessoal. Então hoje é o estágio que a gente vai visualizar aquilo que a gente estava intencionando, né? Então a gente vai ver como que isso se parece hoje. O que a gente deseja trazer aqui para o plano físico, para essa dimensão física, a gente primeiro precisa visualizar na nossa mente, e é isso que a gente vai fazer hoje, né? E a gente percebe que os artistas, os cientistas também entendem isso muito bem, de primeiro trazer para o campo mental, para o campo das ideias, antes de ter isso no plano físico. Um pintor, por exemplo, ele primeiro ele visualiza, imagina aquela pintura, né, na mente dele, na cabeça dele, para depois ir para a tela, né? Um cientista também primeiro visualiza aquela invenção daquilo que ele quer na mente dele, e aí sim ele vai para o laboratório criar. Então, de forma semelhante, para que a gente possa manifestar aquilo que a gente quer, a gente vai primeiro criar essa imagem mental de como que a gente quer aquilo dentro da nossa mente, para que isso então possa vir para o plano físico. E aí, depois então que a gente vai fazer a nossa intenção daquilo que a gente tem uma ideia, tomar forma, ela vai se tornando cada vez mais poderosa, né? Então a gente vai começar hoje a criar essa ideia na nossa mente, na nossa tela mental. E aí eu sei que... E por quê? Porque tudo aquilo que a gente visualiza e tudo que nos acontece aqui do lado de fora, de alguma forma a gente teve essa ideia no nosso campo mental. E aí talvez alguém diga assim, ah, tá, né, tá bom, Thaís, as situações difíceis que eu passei, não fui eu que mentalizei, né, mas eu ainda experimento elas na minha vida. Então, assim, eu vou te dizer que a gente não cria isso de uma forma consciente, na mente consciente, né? Mas essas imagens todas daquilo que a gente está vivenciando, elas vão ficando armazenadas na nossa mente inconsciente. Quer ver só? Uma forma da gente ver como isso vai ficando guardado na nossa mente inconsciente é através dos nossos sonhos, né? Quando a gente tem pesadelos, quando a gente tem alguns sonhos muito aleatórios, a gente percebe que isso tudo vai ficando na nossa mente inconsciente, essas imagens assustadoras. Quem, né, costuma ter aí sonhos que parecem às vezes totalmente desconexos, né? São imagens mentais que vão ficando armazenadas ali no nosso inconsciente. Então esse sonho vai nos mostrando o que está lá no nosso inconsciente. Mas assim, a lição que a gente vai aprender hoje aqui, esse passo a passo, vai transformar essas imagens aleatórias ou essas imagens às vezes um pouco assustadoras que ficam no nosso inconsciente, uma bela imagem, né? Uma imagem que a gente vai colocar a nossa intenção de ser algo bom ali da realidade que a gente quer criar aqui pra gente, né? Então a gente vai fazer isso hoje de forma consciente, usando o chakra do terceiro olho, o nosso chakra frontal, que é o que representa então a nossa mente inconsciente, que é o que representa aí toda essa parte mental que a gente está falando. Então, no final hoje aqui da nossa live terapia, a gente vai fazer uma breve meditação guiada e eu vou te conduzir para que tu possa visualizar e impactar de uma forma mais profunda essas imagens e esse desejo que tu quer na tua mente inconsciente. Então fica aí que a gente vai fazer um exercício bem legal.
Por que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, a gente não diferencia o que é real aqui, o que é realidade da nossa imaginação. E essa também é a base da hipnose, da hipnoterapia, né? Eu também trabalho com a hipnose terapêutica nos meus atendimentos e essa é a base da hipnose. A gente utiliza então ferramentas de sugestão através da imaginação, justamente porque a nossa mente não diferencia o que é realidade, o que está acontecendo agora, daquilo que a gente está imaginando. Um dos exercícios que a gente costuma fazer e que eu costumo brincar é, por exemplo, se eu disser agora, olha, eu vou fazer rapidinho, mas se eu fizesse em câmera lenta, assim, mais devagar, tenho certeza que o resultado talvez fosse melhor, mas vamos lá. Imagina aí que tu tá indo lá na tua cozinha e agora tu abre a tua geladeira. E aí lá na tua geladeira tu vê um limão assim bem suculento, sabe aquele limão assim que é cheio de suco dentro? Pega esse limão, leva ali em cima da pia ou da mesa, enfim. Pega uma faca, corta esse limão ao meio, olha pra ele, olha para as duas metades, olha como ele tá suculento, com muito suco. Nossa, ele tá ali, né, suculento. Agora pega, olha para essa metade aí que tá numa mão e coloca direto na tua boca e chupa esse limão agora. O que aconteceu? Quem tá acompanhando aqui? Olha, eu tenho certeza que quem fez o exercício salivou imediatamente. Alguém quer comentar aí? Quem é que salivou? Por que isso acontece? Por que as nossas papilas gustativas, né? Por que elas liberam saliva? Sendo que não existe limão nenhum além da nossa imaginação, além desse exercício. Justamente porque a nossa mente não diferencia o que é imaginação do que é realidade. Ou seja, as imagens que a gente vai colocando para dentro da nossa mente são as imagens que pra gente são realidade. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar a nossa consciência de uma forma mais assertiva, mais inteligente, do que ficar, então, remoendo ou trazendo imagens mentais que não são de acordo com aquilo que a gente quer para nossa vida. Então, o chakra do nosso terceiro olho é como se fosse uma antena de TV. A antena de TV, né, ou de rádio, que a gente já quase nem usa mais, mas enfim, a antena de TV ela se conecta a várias frequências, né? E ela transmite para a nossa televisão na forma de imagem do que está na tela. Então, à medida que a gente vai ali sintonizando com cada frequência de cada canal, a imagem ali ela vai sendo transmitida na tela. Só que ela está conectando a todas as frequências, correto? E aí a gente que escolhe onde é que a gente vai sintonizar. Então o nosso chakra frontal é a mesma coisa, como se fosse essa antena de TV, e a gente escolhe aonde que a gente vai sintonizar. Então, né, da mesma forma como eu falei, o nosso terceiro olho aí, ele está conectado a várias frequências, né, de campo aí, de possibilidades infinitas, e vai transmitindo imagens na tela da nossa mente, na forma da nossa imaginação. Então cabe a nós fazer esse trabalho de aprender a sintonizar aonde a gente realmente quer, aonde realmente é importante, né? E esse campo de possibilidades infinitas é o campo de energia que todos nós estamos conectados. Então basta a gente aprender aonde que a gente quer sintonizar. Algumas pessoas chamam esse campo de universo, outras chamam de consciência, outras chamam de Deus. Depende de qual é a crença, mas todos nós estamos conectados nesse campo de possibilidades infinitas, que é esse campo energético. O que é importante, então, a gente saber é que a gente tem capacidade de, nesse campo que estamos inseridos, sintonizar aonde queremos e trazer essa possibilidade de manifestação para a nossa realidade. E como é que a gente acessa esse campo? A gente acessa esse campo por meio da nossa imaginação. Então, quanto mais criativa a nossa imaginação, mais beleza a gente pode trazer para esse mundo, assim como os artistas, na maioria das vezes, também fazem. Então, quanto mais poderosa for a nossa imaginação, mais forte a nossa capacidade de realizar os nossos desejos, de manifestar, de trazer aqui para esse plano físico aquilo tudo que a gente está colocando na nossa mente. Por isso que é tão importante a gente estar consciente daquilo que realmente a gente quer manifestar. Então, a maioria das pessoas
lendárias, né, que criaram grandes coisas nesse mundo, tinham uma coisa em comum, que era justamente o poder da imaginação. Então agora eu pergunto, como é que é a tua imaginação? Tu já pode ver o mundo que tu deseja criar para ti mesmo? Ou tá difícil? E aí, gente, o nosso chakra do terceiro olho, o nosso chakra frontal, ele fica bloqueado quando nós formamos crenças rígidas, quando nos dizem como que nós devemos olhar para o mundo, né? Ao invés de nós mantermos a nossa mente aberta, ao invés da gente manter essa consciência aberta, quando a gente olha aí para o mundo ao nosso redor. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa X foi criada numa comunidade onde ela foi ensinada a não gostar de pessoas de outra comunidade, que fossem de outra religião, de outra nacionalidade, de outra raça, né? Enfim. Então, por causa disso, essa pessoa X, ela acredita que se ela encontra uma pessoa Y de outra comunidade, de outra religião, de outra raça, enfim, ela imediatamente vai rotular essa pessoa Y, né, dessa raça, dessa religião, enfim, e já imediatamente vai se sentir ali apartado, né, porque essas crenças foram induzidas para ela. O que essas crenças fizeram é que elas limitaram essa pessoa X para ver o mundo de uma maneira particular. Então, acaba se tornando um desafio para essa pessoa X olhar com consciência aberta para essa pessoa Y, né? Sabendo que aquelas crenças foram colocadas nela e que não são reais. E de uma forma geral, todos nós viemos inseridos assim, dessa forma, né? Então, isso faz com que a gente bloqueie o nosso terceiro olho, o nosso chamado chakra frontal. E se o terceiro olho está fechado, a gente sempre vai enxergar as coisas com as crenças limitantes. A gente nunca vai enxergar a realidade como ela realmente é. Então, tem uma citação que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como somos. E aí, a partir daí, a gente já pode ter uma noção de como que as coisas estão, né? O que é que eu tô visualizando? Porque eu não vejo as coisas como são, eu vejo como as coisas como eu sou, né? Então, como que eu estou vibrando, no que eu estou focando a minha atenção? E é dessa mesma forma, desde a nossa infância, que a gente é condicionado a acreditar em olhar para o mundo de uma determinada maneira, a gente traz as nossas crenças limitantes através disso, e se a gente não busca, então, se desfazer dessas crenças limitantes, a gente acaba deixando o nosso chakra frontal, chamado terceiro olho, muitas vezes bloqueado, realmente fechado, e sempre seguindo o mesmo padrão, e sempre repetindo as mesmas crenças limitantes, né? A gente não evolui. E isso faz com que a gente acaba matando a nossa criatividade, né? A gente acaba não tendo outras possibilidades, porque a gente fica fechado nessa consciência, sem se dar conta de que temos infinitas outras possibilidades e que podemos sim expandir a nossa consciência se assim a gente quiser, né? Então, é importante que a gente lembre disso, que a gente tenha sempre esse olhar de uma mente mais aberta, sem julgamentos, que a gente veja que nós não somos robô, porque muitas vezes a gente é programado para ser um robô, né? Às vezes a gente acorda de manhã, aí trabalha das 9 às 18, daí vai para casa, daí vê Netflix, aí toma banho, daí dorme, janta, dorme e recomeça tudo no outro dia, como se isso fosse uma rotina sempre, e a gente nem se dá conta às vezes que a vida vai passando, o tempo vai passando, a gente vai acabando com a nossa criatividade se a gente não se dá conta de abrir a nossa consciência e a gente então não enxerga, né, as outras possibilidades e acabamos ficando com o nosso chakra frontal, ou chamado terceiro olho, totalmente bloqueado, né? Só que agora a gente tem a oportunidade de abrir o nosso chakra frontal e criar esse mundo novo para nós mesmos. Então, alguém que tem esse chakra frontal, ou chamado terceiro olho equilibrado, tem essa consciência mais aberta, essa consciência que observa as coisas, que antes de fazer o julgamento dá uma analisada, que percebe se não traz crenças limitantes que ainda estão enraizadas lá desde a nossa infância e que não está enxergando outras possibilidades, outras formas, outra maneira de ser, né?
Então a gente vai se livrando de rótulos, se livrando de julgamentos, a gente começa a se tornar uma pessoa mais criativa, a gente começa a dar mais vazão para a nossa imaginação e vai percebendo que é possível modificar muitos padrões, que é possível modificar muitas coisas na nossa vida se a gente vai sintonizando com aquilo que nós queremos, né? Lembra? Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então, à medida que a gente vai se trabalhando, se modificando, a gente vai também entrando nessa nova frequência, a gente vai sintonizando lá a antena, né, da TV que eu falei antes, o nosso canal, né, nessa nova imagem mental. Então, hoje, na nossa meditação guiada que a gente vai fazer a seguir, bem rapidinho, a gente vai usar o nosso chakra frontal, o chamado terceiro olho, para visualizar essa situação futura daquilo que a gente quer, daquilo que nós queremos trazer para o nosso plano físico aqui, daquilo que a gente quer manifestar e sem impor limites à nossa imaginação. Nada é impossível de alcançar. Tudo aquilo que a gente pode imaginar é real. Lembra que eu falei antes que a nossa mente não diferencia a imaginação da realidade, que a gente fez o exercício aqui do limão? Então, tudo aquilo que a gente está imaginando já é real. A gente pode sim realizar. Basta que a gente fique ali sintonizado e que a gente faça a nossa parte de ir se mantendo nessa sintonia. O que é às vezes mais difícil, né? Porque às vezes a gente até entra na sintonia, mas em seguida as nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos negativos acabam tomando conta da gente e a gente deixa então aquilo que a gente acabou sintonizando sendo levado com o vento. Então, o nosso trabalho é trazer de volta essa sintonia. Então, né, antes da gente fazer o nosso exercício, eu queria lembrar que quanto mais vívida é a nossa imaginação, maiores são as chances de que os nossos desejos se manifestem, se realizem aqui no plano físico, porque mais energia, mais foco a gente está colocando e tudo aquilo que a gente foca expande. Então, a gente pode, deve trabalhar bastante a nossa criatividade, a nossa imaginação, colocar a nossa real intenção que a gente já intencionou no coronário agora para o frontal através dessa visualização guiada, né, que a gente vai fazer a seguir no exercício de hoje, tá bom? Então, gente, eu já vou convidar vocês a se sentarem numa posição confortável, se puder largar aí o celular só para ouvir minha voz. Deixa eu tomar uma aguinha antes, eu vou colocar até uma musiquinha para ajudar aqui quem vai fazer o exercício. Deixa eu dar um play. Tá muito calor aqui, gente, eu tô suando aqui fazendo essa live. E agora então eu te convido a sentar numa posição bem confortável, com as costas retas e ao mesmo tempo relaxadas, para que a energia possa fluir livremente pela coluna. Eu te convido agora a vagarosamente fechar os teus olhos. Te permite ser conduzido, ser conduzida apenas pela minha voz. São alguns minutos que tu vai deixar de lado as preocupações, que tu vai sentir esse profundo bem-estar enquanto me escuta, enquanto se conecta aqui com o momento presente. Inspirando e exalando todo o ar de forma tranquila. Traz agora a tua consciência para o centro da tua testa, bem no ponto entre as tuas sobrancelhas. Nosso chakra frontal, no nosso terceiro olho. Continue inspirando e exalando todo o ar. E focando a atenção aí no meio das tuas sobrancelhas, imagina,
visualiza ou sente que há uma bola de energia girando ali. Esse é o teu chakra do terceiro olho, ou chakra frontal. E ele é da cor índigo, ou da cor azul escuro. Então imagina agora a cor índigo. Sente a sensação de energia se acumulando bem no ponto entre as sobrancelhas. E agora inspira e expira no chakra do teu terceiro olho. Conforme tu respira, sente que a inspiração está entrando no teu terceiro olho e depois saindo dele também. E na tua mente, imagina e visualiza a situação que tu deseja manifestar agora. O que você está fazendo nessa situação? Onde você está e quem está aí com você? Como são os arredores desse lugar? Visualiza cada detalhe agora. E continua visualizando enquanto nós vamos trazer o sentido do som. Então agora ouça quaisquer sons nessa situação. Talvez os pássaros estejam cantando. Talvez você possa ouvir o som da água. Ou talvez alguém esteja dizendo palavras de amor e carinho. O que quer que seja, ouça esses sons agora. E agora nós vamos trazer o sentido do tato. Sinta qualquer sentido do tato que exista nessa situação. Talvez você possa sentir a grama sob os teus pés. Ou talvez alguém esteja te dando um abraço. Então sente essa sensação de toque no corpo agora. E agora você pode trazer a tua consciência de volta para o teu corpo. Começa a mexer os teus dedos e gradualmente, no teu próprio tempo, pode abrir os olhos e sair desse exercício de visualização. Eu espero que tu tenha gostado de visualizar teu desejo, aquilo que tu quer manifestar na tua vida. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida dessa nossa live terapia de hoje, pode deixar nos comentários ali no feed que eu sempre deixo salvo, ou no meu canal do YouTube, que essa live sempre vai pro canal do YouTube. Eu sempre respondo também quem quiser me mandar direct. E eu queria também te parabenizar por ter concluído nosso segundo dia dessa jornada, né, dos chakras. A gente já começou com o chakra coronário, hoje trabalhamos o chakra frontal. Essa jornada que eu criei é realmente para te ajudar a sair do caos, às vezes externo, que a gente se encontra, para trazer a paz, o centramento para esse equilíbrio interior, para a gente olhar para a gente realmente se centrar, para seguir, né, alinhados com aquilo que a gente realmente deseja. Eu dediquei empenho, dediquei aqui horas para criar essa jornada que a gente vem trabalhando todas as segundas-feiras para te ajudar nessa jornada aí transformadora.
Na segunda-feira da semana que vem, na nossa próxima live terapia, a gente vai trazer a nossa visão que a gente trabalhou hoje, esse exercício de visualização, para o mundo externo, expressando então essa nossa visão através do nosso chakra da garganta, o nosso chakra laríngeo, aqui bem no centro da garganta. Então, na semana que vem, eu te espero na nossa próxima live terapia, onde a gente vai trabalhar o quinto chakra no sentido descendente, já que começamos com o coronário, que é o sétimo, hoje trabalhamos o frontal, o terceiro olho. Semana que vem vamos trabalhar o laríngeo, que é o quinto chakra, para depois seguir descendo até o primeiro chakra, tá bom? Um beijo grande, obrigada pela presença aqui de vocês. Espero que eu tenha contribuído com o exercício de hoje, para que da intenção a gente possa visualizar aquilo que a gente quer trazer para o plano físico, para manifestar na nossa vida. E na semana que vem a gente trabalha então a expressão através do chakra laríngeo, do centro da garganta. Um grande beijo, uma ótima semana, um maravilhoso mês de abril que está iniciando hoje. E eu te espero segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau!